boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Papo Aberto aqui na Exame Invest. Eu sou Carlos Cauta e sou editor da Exame Invest e hoje vamos falar aqui no Papo Aberto de um setor que está entre os mais interessantes do mercado financeiro, um setor também que está atraindo muitas atenções de investidores, não só do brasileiros, mas também internacionais, um setor que também foi entre os mais importantes durante a pandemia do novo coronavírus em 2020 e 2021. Estamos falando do setor de farmácias e vamos falar sobre esse setor, mas sobre uma empresa em particular, ou seja, sobre a Pague Menos, com um dos protagonistas desta empresa, desse colosso das farmácias brasileiras. Vamos falar com o CFO da empresa, o Luiz Novaes, que está aqui junto conosco hoje, aqui no Papo Aberto. Muito bem-vindo, Luiz, e muito obrigado por estar conosco hoje. Boa tarde, Calô. Boa tarde a todos que nos assistem. Luiz, vamos lá, então. Iniciando um pouco a explicar o que é a Papo Aberto, o que é a empresa, né, que você é o CFO, essa gigante farmacêutica, Pague Menos, diante das farmácias, na verdade, 1.170 farmácias, mais de 20 mil colaboradores em todos os estados do Brasil. Vocês são a única rede de farmácias presente em todos os estados brasileiros. Faturamento ano passado, 8 bilhões de reais, e uma empresa que acabou de fazer seu 31º aniversário, né? 40º, aliás, aniversário, né? Fundada em 1981. Abriu capital em 2020, o IPO foi R$ 8,50 por ação, e o ano seguinte adquiriu uma outra empresa, uma concorrente, a Extrafarma, operação que está sendo avaliada pelo CAD, né, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para verificar se não há problemas com a concorrência. Bom, vamos lá, Luiz. Uma empresa, né, sólida, uma empresa já com uma história no mercado de farmácias brasileiros, e uma empresa que aparentemente continua seu percurso de crescimento. Como é que está a situação atual da Pague Menos nesse momento, nesse 2022? Bom, a Pague Menos, como você bem comentou, Carlos, foi fundada em 81. Das grandes redes de farmácia do Brasil, ela é uma das mais jovens. Então, a gente tem um pouco mais de 40 anos. As outras grandes redes são companhias centenárias. E a companhia cresceu muito rapidamente. Então, a gente atingiu 1.170 lojas aproximadamente. A gente nasceu aqui em Fortaleza, então a maior parte das nossas lojas estão aqui localizadas na região Nordeste. Uma companhia com uma história de sucesso bastante importante, muito calcada no empreendedorismo do fundador da companhia. Como eu disse, aproximadamente a maior parte, 70% a 75% das lojas da companhia na região Norte e Nordeste. Uma companhia que nasceu num bairro pobre aqui da região de Fortaleza, e que tem um know-how de operação para uma faixa de renda mais popular muito importante. A gente realmente decidiu estrategicamente endereçar e atender prioritariamente este público, que é um público tão carente de oferta de medicamentos em geral. Então, além da oferta de medicamentos, a companhia aposta desde 2016 numa linha de serviços, né? Dentro das 1.170 lojas que a gente comentou, a gente tem aproximadamente 900 lojas com um ambiente que a gente chama de clínicas farmacêuticas dentro das lojas, para poder prestar o primeiro atendimento de saúde para essa população, que na nossa medição, a maior parte delas, 77%, não tem acesso a plano de saúde privado. Então, é uma companhia bastante robusta, que depois do seu IPO de 2020, setembro de 2020, vem investindo no novo ciclo de expansão. No ano passado, a companhia inaugurou 80 lojas, esse ano a companhia vai inaugurar outras 120 lojas, então a gente está num ritmo de crescimento bastante intenso. E no ano passado, como o Carlos já comentou, a companhia fechou um acordo com o Grupo Ultra pela aquisição da Extrafarma, e a gente está ali na fase final de análise do CAD, para, assim que eles concluírem, a gente poder começar o trabalho de captura de sinergias dessa transação tão importante para a gente. Luiz, vamos falar de vários pontos que você citou, pegar o gancho antes de entrar nos números, né, da Pague Menos. Você falou uma coisa interessante, os brasileiros, né, você atende a camada mais pobre, né, a camada mais humilde, né, da população brasileira, mas, em geral, o brasileiro tem essa tendência, independentemente da classe social, a gastar muito com remédios, né? As famílias brasileiras
gastam mais em proporção do que famílias de todos os outros países da OCDE em remédios, né? Muitas vezes a gente faz o cálculo só geral do gasto com saúde no PIB, mas a gente tem que dividir entre governo, gasto do governo, né, que seria o SUS, e também gasto com remédios do SUS, e também gastos com os remédios das famílias. E também nos últimos anos, as famílias brasileiras aparentemente aumentaram os gastos, mais ou menos, se não me engano, de 2015 para cá, aumentou de 20%, pelo menos até antes da pandemia, né? Um pouco mais de 20% os gastos com remédios. Como é que vocês estão vendo isso? E se de fato isso está se transformando num aumento de gastos com medicamentos, ou vocês estão vendo um aumento de gastos com outros produtos das farmácias, não sei, de fraldas até produtos de beleza, até perfumes. Como é que está esta divisão dos gastos e se os remédios continuam crescendo nesta proporção também na Pague Menos? Uhum. Você citou dados importantes, sim, Carlos. Aqui no Brasil, a gente está sofrendo um movimento estrutural muito importante, um movimento da característica da nossa população, né? A população brasileira hoje, aproximadamente 26% dela são pessoas com mais de 50 anos. E estima-se que até 2030, né, em 8 anos, essa proporção da população atinja 32%. Isso significa 1,5 milhão de pessoas a mais que todos os anos que rompem essa faixa de 50 anos de idade. E essa é uma faixa de idade que consome mais produtos de saúde em geral, medicamentos, produtos para reforçar a imunidade, vitaminas, ou mesmo aparelhos de saúde para poder controlar doenças crônicas que possam surgir, do tipo diabetes, pressão arterial e assim por diante. E então temos esse movimento estrutural da população bastante importante. Então, o setor de saúde, do varejo farmacêutico em geral, ele cresce em média 10% ao ano, muito calcado nesse impulso demográfico, né, da população com um nível de uma faixa etária um pouco mais alta. E essa tendência de que isso continue acontecendo pelas próximas décadas. Então, eu diria que o setor de saúde é um setor que tende a crescer duplo dígito todos os próximos anos, por conta desse movimento. E como você também disse, além dessa questão estrutural, na faixa etária da população, acho que agora, mais do que nunca, durante esses 2 últimos anos de pandemia, a população ela tem um nível de responsabilidade, ou ela adquiriu uma preocupação ainda maior com a sua saúde, porque ficou ainda mais claro durante a pandemia que se você tem algum problema crônico de saúde, do tipo pressão arterial ou diabetes, e se você tiver com esse problema bem controlado, se vier algum outro tipo de problema de saúde, como aconteceu no caso da pandemia, você está mais protegido. Então, as pessoas que infelizmente mais sofreram durante a pandemia foram aquelas que já tinham alguns outros tipos de saúde e uma parte delas que não controlavam bem esses outros problemas de saúde. Então, como você bem disse, sim, a demanda por vitaminas, a demanda por aparelhos de medição de glicemia e pressão arterial em casa, a demanda por vacinas, a demanda por produtos em geral para poder controlar e reforçar a imunidade, probióticos e etc., ou mesmo alimentos mais saudáveis, né, para poder prevenir e aumentar a qualidade de vida de todo mundo. Então, o setor de saúde como um todo tem se beneficiado desse movimento e as farmácias contribuem, sim, vem contribuindo com uma parte importante dessa melhoria estrutural. E além disso, as farmácias, elas, durante a pandemia, ou melhor, algumas décadas atrás, as farmácias aqui no Brasil, as famílias das periferias, principalmente, procuravam sempre um farmacêutico sempre que uma criança ou alguém da sua família tinha algum problema de saúde. Essa referência do farmacêutico ao longo dos últimos anos, ela foi se perdendo. E durante a pandemia, a população reencontrou na farmácia um ponto importante para poder controlar a sua saúde, para aplicar a sua vacina ou mesmo fazer algum tipo de serviço de saúde básico. Hoje, nas farmácias da Pague Menos, a gente tem aproximadamente 60 diferentes serviços sendo oferecidos. Além de medição de glicemia e pressão arterial, a gente oferece vários tipos de exames laboratoriais, do tipo exames toxicológicos, exames para gravidez e assim por diante. Então, a população está reencontrando na farmácia o seu primeiro ponto de atendimento. A gente tem informação de que uma parte importante das pessoas que procuram os hospitais ou o sistema público de saúde, aproximadamente 40% delas, não precisariam acessar essas estruturas mais complexas de saúde, porque são problemas de saúde um pouco mais simples. Então, esse tipo de demanda por serviços de saúde mais simples, a gente consegue oferecer dentro de uma farmácia e desafogar o sistema público e também desafogar
o sistema privado, né, os planos de saúde em geral, que estão sendo bastante pressionados pelos custos de saúde em geral. Perfeito, perfeito. Agora, antes de pegar de novo esse ponto aqui, queria terminar essa questão que você falou da pandemia. Como é que foi o período da pandemia em termos de venda de produtos nas farmácias? Vocês, obviamente, imagino, tiveram um boom, né, de venda de máscaras, de álcool gel, mas também de outros produtos para proteção pessoal. Como é que foi, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, remédios para doenças. Estou pensando, pelo menos, em doenças mais leves, como, por exemplo, gripe, né? Diminuiu muito. Diminuíram também vendas de outros tipos de produtos, porque as pessoas ficaram em casa. Produtos de beleza, por exemplo, foram muito menos vendidos. Como foi para a Pague Menos esta pandemia? Como foram esses 2 anos? E se vocês já conseguiram voltar a um novo normal, pelo menos, em termos de venda de remédios e também de outros produtos que são vendidos nas farmácias? Uhum. Boa pergunta. Realmente, durante a pandemia, o setor inteiro sofreu com essas variações, como você bem citou. Algumas categorias de produtos com uma demanda muito mais forte, né? Máscaras, álcool, produtos antiparasitários, entre outros, cresceram bastante a sua demanda. Por outro lado, antibióticos, antitérmicos, analgésicos, que o volume de vendas normalmente acontece naqueles períodos onde a gente estava acostumado de que as crianças indo para as escolas, as pessoas circulando, e aí outros tipos de doença que acontecem no nosso dia a dia no seu nível normal de contágio. Durante a pandemia, com o isolamento social, isso tudo realmente arrefeceu bastante. Por outro lado, essas outras categorias que a gente comentou tiveram um nível bem mais alto de demanda, principalmente o teste de Covid, que era um item que a gente, obviamente, não existia, e vacinação em farmácia também. Houve uma demanda bastante importante. A gente apoiou vários estados e várias prefeituras pelo Brasil nas suas campanhas de vacinação, e isso trouxe um fluxo adicional de pessoas para as farmácias. Isso acabou ajudando também naquele ponto anterior que a gente estava discutindo para reconquistar essa notoriedade da população de que a farmácia pode ser, sim, um ambiente para, além dela comprar o seu remédio, dela poder tirar dúvidas sobre os seus remédios, ou mesmo fazer alguns exames rápidos, ou mesmo uma consulta médica através da telemedicina. A gente hoje já tem, dentro das nossas farmácias, um grupo grande de lojas que a gente consegue oferecer esse serviço de telemedicina, uma telemedicina até assistida pelo farmacêutico, porque tem uma parte da população que, apesar de ter acesso a todas as estruturas tecnológicas, uma população até com uma faixa etária um pouco mais alta que gosta de ter alguém apoiando, por exemplo, um farmacêutico ali na sua consulta para ajudar o médico que está do outro lado a fazer uma medição de pressão arterial, entre outros assuntos, ou mesmo apoiar ali na consulta em geral. Então, isso aconteceu durante a pandemia. Isso coincidiu, Carlos, com a Pague Menos, ela vem desde o ano de 2018 se reinventando. Então, a companhia investiu muito em tecnologia nos seus canais digitais, investiu muito em aumentar o portfólio de produtos, né, em estoques, um nível mais alto de diversificação de produtos dentro de loja, um conjunto grande de parcerias importantes que a gente fez durante esses 2 últimos anos, as mais recentes, por exemplo, com o DASA, entre outras parcerias com outras grandes companhias do setor de saúde, do tipo Apivida, e assim por diante. Então, a pandemia coincidiu com esse período de transformação da Pague Menos. Então, nós tivemos um impulso da pandemia, mas tivemos uma melhoria importantíssima por conta de todos esses investimentos que a companhia fez. Além desses investimentos que eu citei, muito investimento em pessoas também. A companhia contratou mais de 30 executivos super renomados em todas as áreas estratégicas da companhia, no canal digital, em supply chain, assim por diante. Então, nós tivemos um impulso e a companhia, por exemplo, quase que dobrou o seu lucro líquido quando comparado 2021 com o ano de 2020. Então, a gente está num momento muito importante de desenvolvimento e de crescimento, e temos um espaço bastante grande ainda para ganhar em termos de rentabilidade, e agora apoiado também com a Extra Farma, né? Assim que a gente receber a autorização do CAD, capturar as sinergias que foram mapeadas com a Extra Farma, e também as 120 lojas que a gente está inaugurando esse ano, e deve inaugurar também um número relevante de loja nos próximos anos. Então, a gente está num momento muito positivo. Falando de lucro, vou pegar então os números, já que você antecipou a questão dos lucros. Vamos falar aqui. A receita bruta, né, da empresa aumentou 10% ano a ano. 2020 foi 7,3 bi, 2021 8,06 bilhões de reais,
O lucro aumentou 14%, o lucro bruto, né? 2,1 bi em 2020, 2,4 bi em 2021. O lucro líquido ajustado aumentou 83,9%, 96 milhões de reais em 2020, 176 milhões de reais em 2021, com o EBITDA que aumentou, né? Também 17,2%, de 572 milhões de reais para 671 milhões de reais. Interessante é que também a comparação trimestre contra trimestre, né, quarto trimestre de 21 contra quarto trimestre de 20, na verdade, no quarto trimestre de 21 a receita subiu, mas o lucro acabou diminuindo, o lucro líquido ajustado de 37,5 milhões em 2020 para 26 em 2021. Dando uma olhada rápida, um comentário rápido, Luiz, a esses números, de fato a gente está vendo um crescimento importante, né, ano a ano. No caso, trimestre contra trimestre, o lucro acabou diminuindo. Como é que foi essa situação? Tá. O quarto tri do ano passado, a gente tem um movimento específico que a gente inaugurou no quarto tri de 2021 agora, 48 lojas. Então, uma farmácia, quando você inaugura, até ela atingir ali o seu 7º, 8º mês, o seu nível de faturamento ainda está nos seus estágios iniciais e as suas despesas já quase que igual ao de uma loja madura. Então, o número de funcionários, o aluguel e assim por diante. Então, nos primeiros meses de vida, não só para a gente, mas para o varejo como um todo, as lojas ainda estão amadurecendo e elas entregam EBITDAs negativos. Até o seu 6º, 7º mês é um ponto de break-even de uma loja normal nossa. Então, a partir do 7º mês, ela começa a contribuir positivamente, mas no primeiro ano, em geral, ela tem uma margem EBITDA negativa. Então, quando a gente compara o quarto tri do ano de 2021 com o quarto tri do ano de 2020, a gente tem, além das 48 lojas que a gente inaugurou no quarto tri do ano passado, a gente inaugurou outras 32 lojas no terceiro tri. Então, a gente terminou o ano com 80 lojas ainda fora do seu ponto de break-even e muito longe ainda do seu ponto médio de EBITDA, do seu potencial de EBITDA. Então, por isso, é uma comparação que fica um pouco defasada, né? Comparando períodos com um volume grande de lojas novas versus um período sem lojas novas, mas a gente entende que é um investimento super importante para a gente, porque as lojas estão amadurecendo de um jeito muito satisfatório, a gente está muito otimista e feliz com essa safra de lojas, e agora, a partir do terceiro trimestre de 2022, a gente já começa a comparar períodos onde nós temos períodos com inaugurações de lojas, e aí já fica uma base de comparação mais justa, mas entre então, o final do ano passado e o começo desse ano, a gente tem períodos distintos assim, em termos de número de lojas maduras versus número de lojas novas. Mas, de novo, é um investimento super importante para a gente está bem otimista com essas lojas e elas, com certeza, vão nos trazer excelentes resultados aí para o futuro. Perfeito, perfeito, Luiz. Agora, sempre falando dessa questão das lojas, vou pegar gancho também. Vocês acabam, obviamente, se endereçando a um público um pouquinho mais, como a gente falou no começo, com uma classe, né, um pouco mais baixa, classe C, D e E da população, né? Vocês estão pensando também em ter um tipo de loja mais premium, para parte da estratégia, ou mudar eventualmente o público no futuro, ou vão continuar com esse público, porque de fato a maior parte da população brasileira que vive, né, que faz parte dessas faixas sociais, mas ao mesmo tempo tem um poder de compra menor, né, em relação à classe A ou à classe B. Qual que é a estratégia da Pague Menos em relação à segmentação do mercado para os próximos anos? Pois é, Carlos, a Pague Menos ela tem um know-how de operação muito forte nessa faixa de renda, né, que a gente chama do público da classe média expandida, que é o público que tem uma renda familiar até R$ 4.400 por mês. A forma de operação de uma farmácia para este público é bem diferente de uma forma de atuação para uma farmácia para um público um pouco mais premium, porque, por exemplo, as categorias de produtos de dermocosméticos ela é diferente para um público que tem um poder aquisitivo um pouco maior. A variedade de produtos e o preço médio do produto é bem maior. A gente atende, sim, essa faixa mais popular, que é super importante aqui no Brasil, é aproximadamente 4 vezes maior do que os públicos A e B.
e tem um mercado endereçável gigantesco. A gente, aqui nas regiões Norte e Nordeste, onde a gente tem uma força de marca extraordinária, a gente tem também lojas posicionadas para esses públicos mais premium. Então, a gente sim tem lojas adaptadas para este público, como eu disse. Além do sortimento, a gente tem também lojas com um número de vagas de estacionamento muito maior, com o investimento imobiliário, investimento no acabamento da loja também um pouco maior. Mas, de novo, aqui mais concentrado nas regiões Norte e Nordeste, onde a gente tem uma força muito, muito grande. Em outras regiões do Brasil, aproximadamente 25 a 35% mais ou menos do nosso portfólio estão em outras regiões, e nessas outras regiões a gente se foca nesse público da classe média expandida e vai continuar focando neste público, que é onde a gente sabe operar com muita propriedade, com know-how excelente para poder extrair o máximo que a gente consegue dessas faixas de renda. Então, mas vocês, desculpa interromper, Luiz, mas vocês não estão preocupados com essa alta da inflação que está corroendo, de fato, o poder de compra dessas faixas de renda? Inclusive, fazer um exemplo de outro setor econômico, mas que, de fato, está preocupado com essa perda do poder de compra, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, da classe média para baixo, né? O setor automotivo, por exemplo, vai parar de produzir carros populares, porque eles sabem que, de fato, isso está se tornando impossível de alcançar para a classe média para baixo. Vocês têm uma preocupação parecida, obviamente, fazendo as devidas proporções, ou é algo que não afeta o setor farmacêutico, porque são outro tipo de bens e também a inflação não está atingindo de forma tão intensa esses produtos para essas camadas da população? É bem esse finalzinho do seu comentário, Carlo. A demanda por medicamentos é uma demanda bastante resiliente a essas pressões macroeconômicas, né? Então, a pessoa, acho que o seu primeiro item da lista, ou o seu último item da lista que ela cortaria em caso de uma restrição orçamentária seria o seu medicamento, porque ela depende dele para poder ter uma boa qualidade de vida. Então, a gente já viu esses movimentos de pressão inflacionária ou mesmo nível mais alto de desemprego em outros momentos aqui no Brasil, e o setor farmacêutico, o varejo farmacêutico em si, continuou crescendo 10% todos os anos. Então, a expectativa para o crescimento desse ano também é próximo de 10%, por conta dessa característica resiliente do nosso setor, sim. Então, a gente continua focado, e mesmo com sem dúvida, essa população que sofre um pouco mais com a queda no seu poder de consumo dada a inflação, no nosso caso, a gente não tem sofrido grandes impactos, e a gente vai continuar assim focado em atender esse público. O que a gente pode dizer também é que nesses momentos de restrição um pouco maior orçamentária, as pessoas procuram fazer movimentos de migração de marcas, né? Ou seja, um desodorante um pouco mais premium para um desodorante um pouco mais popular, ou mesmo no caso do medicamento, o medicamento referência, né, o RX, que a gente chama que é um remédio de referência, ou um genérico. E quando isso acontece, para a gente existe até um movimento, uma questão favorável, que é as margens dessas categorias de produtos, no caso de genéricos e marcas mais populares de higiene e beleza, elas acabam entregando para a gente até uma margem melhor do que os produtos mais premium, porque são marcas que normalmente investem menos em marketing nacional, ou mesmo tem um nível maior de competitividade. Então, a gente consegue fazer mais dinheiro até, a margem, o lucro bruto da companhia nessas categorias de produtos, ela é maior do que nas categorias mais premium. Por exemplo, o medicamento de referência, usando números hipotéticos, se ele custa R$100, ele entrega uma margem próxima de R$20, 20%. O medicamento genérico, ele é em média 50% do preço do referência, R$50, mas ele entrega uma margem mais próxima de 50%, ou seja, R$25. Então, contando o volume e a margem faz sentido, né? Vale muito. Exato. Perfeito. Exato. Perfeito. E agora, o que nos preocupa no cenário macroeconômico atual aqui do Brasil, mas também com a situação, por exemplo, da guerra na Ucrânia? A gente está vendo no mundo inteiro problemas de abastecimento de alguns tipos de materiais, de produtos, né? E também, além disso, uma forte alta nos preços das commodities, especialmente de petróleo, de gás, entre outros, né? Vocês estão vendo isso com algum tipo de preocupação, ou esta mudança no cenário macroeconômico internacional não afeta o setor farmacêutico? E depois eu queria um comentário seu também, mas a gente faz a pergunta mais para frente sobre a situação no título na Bolsa. Mas vamos analisando isso antes.
a questão dessas mudanças mundo afora que estão criando problemas nas cadeias globais de suprimento. Isso está afetando os remédios ou um setor que, de fato, está protegido, entre aspas, dessas turbulências? Uhum. Até onde a gente tem informação, Carlos, a maior parte dos insumos da indústria farmacêutica em geral, eles vêm basicamente da China e da Índia. Então, essa questão toda da guerra, por enquanto, até onde a gente recebeu de informação, não estão afetando as cadeias produtivas aqui dos medicamentos em geral. Pode ser que tenha alguma exceção em alguma categoria de produto ali mais específica que tenha sofrido um pouco mais, mas em geral a gente não tem percebido nenhuma grande pressão em termos de insumo, em termos de produção de medicamentos. A gente sim percebe uma pressão grande, principalmente nos combustíveis, como você comentou, que sem dúvida estão pressionando bastante, e acho que todas as cadeias, né, todos os setores que têm esse impacto do aumento no custo da energia como um todo, né, tem sofrido, e a gente percebe isso mais especificamente no nosso negócio, no transporte, né, no custo do transporte. A gente, os nossos contratos, por enquanto, todos eles estão muito atrelados ao reajuste no medicamento. Então, o preço do medicamento aqui no Brasil é um dos poucos setores que tem o preço controlado, e aí o governo autorizou agora recentemente, há uma semana atrás, um reajuste de 10,9%. Então, é esse o reajuste que está sendo aplicado também para os contratos que sofrem a influência do preço do medicamento, estão cobrindo parte dessa inflação tão alta que a gente vem sofrendo nos combustíveis em geral. É o componente da nossa estrutura de insumos que tem sofrido, na nossa visão, um pouco mais de pressão. Agora, última pergunta, Luiz, para você que é CFO, não posso me eximir de perguntar sobre o papel da PagMenos, da Bolsa, porque aparentemente, desde o IPO de 2020, o papel deu uma subida em 2021, passou de 8,50 para mais ou menos, se não me engano, R$14 por ação, mas deu uma forte queda agora ao longo desse começo do ano. Agora, no finalzinho, né, agora no finalzinho de março, está dando uma retomada, vou até pegar aqui, se for aqui pronto, achei aqui, no finalzinho de fevereiro, aliás, deu uma retomada, mas voltou a cair, agora está em R$ 8,81. A PagMenos está registrando resultados positivos ano após ano, expansão de lojas, 120 previstas para 2022, e o mercado aparentemente não está vendo um valor, né, um aumento do valor do título, pelo menos, porque estamos mais ou menos no mesmo patamar do que no momento do IPO. O que vocês acham? O mercado não está conseguindo entender esta mudança, esse percurso da PagMenos, não está conseguindo interceptar esse valor? É só um momento? Ou todo mundo está olhando para outros setores por causa da guerra e logo mais voltarão para o setor de remédios e de farmácias como um todo? Qual é a visão de vocês sobre o andamento do título, do papel, da ação, né, da PagMenos na Bolsa? Uhum. A gente percebe, Carlos, fazendo um paralelo da nossa evolução no preço da nossa ação com comparáveis do nosso setor, ou mesmo no varejo em geral, ou mesmo no setor de saúde. Por exemplo, no ano de 2021, a gente ficou, dentre as companhias de varejo, se eu não me engano, no 6º lugar, em termos de performance da ação, e no setor de saúde como um todo, a gente ficou no 2º lugar, se eu não me engano. Ou seja, a gente está ali entre 2º e 6º lugar nesses dois grupos de empresas que estão listadas, ou do setor de saúde ou do varejo em geral. Fazendo um paralelo agora mais nas 4 ou 5 empresas que a gente tem listadas do nosso setor, a gente tem, se não é a primeira, é a segunda em termos de performance. Então, acho que as empresas todas listadas têm sofrido muito com o aumento na taxa de juros, né? Uma migração muito grande de recursos do mercado de capitais para a renda fixa. E a gente tem um problema também, que é a nossa liquidez. O volume de ações que estão negociadas na Bolsa da PagMenos ainda é muito pequeno. A gente é muito recente ainda no mercado de capitais, a gente fez o nosso IPO em setembro de 2020, e a proporção do nosso free float ainda é pequena. Então, a gente percebe que tem muitos investidores interessados em ter posições conosco, mas eles têm algumas regras, uma parte dos investidores, de alocação de capital para empresas com nível um pouco mais baixo de liquidez. Então, a gente acredita que no futuro próximo talvez a gente consiga endereçar um pouco mais esse tema da liquidez, para poder ter esse apoio de investidores maior e, consequentemente, aumentar a liquidez e destravar valor para a companhia.
Mas a nossa preocupação é bem de longo prazo mesmo, como você disse. A gente dobramos o lucro quase em relação ao ano passado, a gente está evoluindo muito bem, temos uma integração importante da Extrafarma para fazer, as nossas novas lojas estão performando muito bem, então a gente vai continuar entregando resultados, estamos superando, acho que todas as expectativas do nosso IPO, vamos continuar assim, né, com uma boa performance, essa é a ideia, para que assim que o mercado de capitais estiver um momento um pouco mais favorável, né, e o ambiente político sendo endereçado e etc., a gente conseguir fazer novos movimentos de liquidez e destravar valor para a companhia. Telegráfico, vocês estão pensando em recomprar ações já que estão tão baratas, né, em relação ao valor, estão pensando em recomprar ações ou não faz parte da estratégia da empresa? Telegráfico, estamos fechando aqui o tempo. Não temos, porque já que a gente tem uma liquidez tão baixa, se a gente recomprasse ainda complicar mais o volume de liquidez, então claro. A gente não tem planos para recomprar. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer e como o mercado vai reagir aos próximos meses com essas mudanças políticas e torcemos uma resolução também da situação internacional. Gente, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o Luiz Novais, CFO da PagMenos, por ter estado aqui conosco hoje no Papo Aberto. Muito obrigado, Luiz, foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado a você, Carlão. Boa tarde. E já fica aqui o convite para o dia 3 de maio, quando serão divulgados os resultados, a PagMenos no dia 2, na verdade, mas fica aqui o convite para o dia 3, para o nosso tradicional papo de resultados, meia horinha analisando o balanço do primeiro trimestre de 2022 da PagMenos. Então, Luiz já está convidado, vamos organizar esta participação. Mais uma vez, obrigado, Luiz, pela participação e muito obrigado a vocês também que estiveram com a gente aqui no Papo Aberto. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo também com os seus amigos que são acionistas da PagMenos ou que se interessam em investimentos no setor de farmácias. E, claro, não se esqueça de seguir o nosso canal, exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até mais.